Deixa eu contar uma história para vocês. Havia 2 demônios. Os 2 demônios decidiu cada um ir para uma igreja. Um foi para uma igreja e o outro foi para o outro. E ele falou assim: no final nós encontramos aqui nesse mesmo lugar. Tá bom. Se passou, um foi e o outro foi também. Quando os 2 se encontraram, um estava queimado, totalmente torrado. E o outro estava totalmente da forma que foi, de terno, gravata, sapatinho, lindo e belo. O que estava assim, falou assim pro outro: meu filho, o que aconteceu com você? Que você tá todo torrado, não tá nem queimado, torrado. Ele falou assim: ó, nem me fale, eu me arrependi. Devia ter ido para a mesma igreja que você foi. Devia ter andado com você. Por que falar o que aconteceu? Oxe, quando eu cheguei lá, comecei a sentir já um calor. Mas um calor que eu não estava entendendo. Sentei lá, tinha umas irmãs orando. Sentei no fundo, né? Tinha umas irmãs orando. De repente o povo começou a chegar, e o povo começou a ajoelhar, e o povo começou a orar. Igreja pequenininha. Eu falei assim: ah, então essa vai ser de boa. Só que aí, de repente, o pastor subiu em cima do púlpito e começou a levantar um clamor. Aí os meus pés já começou a dar aquela faísca. Eu falei: não, mas deve ser isso por causa, né, que eles devem estar crendo unção do tal Deus. Aí, de repente, falou assim: vou chamar as irmãs do ciclo de oração. Aí uma irmã chegou e falou assim: vamos começar a fazer uma roda de fogo aqui. Então todos comecem a dar a mão. E ali, meu irmão, quando eles começaram a orar, eu comecei a pegar fogo. E eles começaram: sai enfermidade, sai isso, sai aquilo. Meu irmão não conseguia ouvir mais nada, que eu comecei a pegar fogo, e eu tive que ir embora dali imediatamente, porque eu não consegui ficar naquela igreja. Aqueles ali realmente são aqueles que o tal pai lá de cima falou que vai levar, porque olha como é que eu estou, olha meu estado. Aí o outro diabo falou assim: meu filho, você devia ter ido lá onde que eu tava mesmo. Nossa, eu ouvi o culto inteiro e queria ter continuado lá. Ele falou assim: como assim? Me conte. Ele falou: pois então, eu cheguei lá, tinha uns irmãos conversando, uns irmãos batendo papo, tinha outros falando da vida da irmã que não tá vindo mais. Outros estavam falando do congresso que ia ter. Outros estavam falando de coisas que não tinha nada a ver. Tá bom. E ali não tinha ninguém orando. Depois chegou a pastora, o pastor, o pessoal lá, né? Os missionários começou a orar, a ajoelhar. Aí eu comecei a sentir uns negócios, sabe? Uns arrepios e tal, mas ficou de boa. E aí depois os irmãos, chegou a hora do culto, os irmãos, né, se levantou e tal. Aí o pastor orou, mas tinha um irmão olhando para um lado, o irmão olhando para o outro olhando para o celular. E ali eu continuei. O melhor foi na hora da oração, na hora da pregação. Orou, depois você vê a pregação. E lá o pastor orando, o pastor realmente, ele tem uma unção. A pastora também dá para ver que eles se dão para a igreja, que ele se entrega para a igreja. Mas os irmãos, aqueles que se diz obreiro, aqueles que se diz cooperador, que se diz membro da igreja, uns estavam mexendo no celular, tinha outros falando da roupa da pastora, tinha outros falando como o pastor estava pregando, outros bocejando com sono, olhando para o relógio, vendo se o horário não ia acabar logo a pregação, já pensando o que ia fazer em casa, todos disperso, ninguém prestando atenção naquilo que o pastor estava falando. E olha como é que eu estou, bonitinho,
Ele falou assim, pois é, por a próxima vez eu vou contigo. Porque, olha, meu Deus do céu. Até meu Deus, ele falou, meu Deus do céu. Moral da história, meus irmãos, vamos vigiar. Igreja não é lugar de falar, não. Igreja não é lugar de ficar disperso, não. Diabo senta para ouvir culto. Satanista. É? Muitos que não são evangélicos, espíritas, qualquer um pode entrar e assistir o culto. A questão é você que se diz crente. A questão é você que se diz evangélico. E fazendo esse papel dentro da igreja é orar. É falar com o papai. É prestar atenção na pregação. É prestar atenção no que está sendo dito. É começar a observar o mundo espiritual. Porque no momento que você entra dentro da igreja, começa uma guerra espiritual na tua vida. Você não vê, mas tem coisas ocultas olhando para você. Há uma guerra entre anjos e demônios. E você está disperso, olhando a roupa da pastora, a roupa de fulano. Você está prestando atenção porque fulano não foi, porque ciclano não foi. Manda mensagem, vai ao encontro. Visita a casa. Chegou na casa do Senhor, ora. Pede para Deus te revestir. Olha a diferença de uma igreja que ora, de uma igreja que busca, de uma igreja que quer ser remida, de uma igreja que quer subir. E de outra igreja que só diz que é igreja porque abriu e tem membro. O pastor e a pastora dando suor, dando a alma pela igreja. E os membros não tá nem aí. Os membros não querem saber. E se o pastor e a pastora falta, aí ó, aí começa, ó. Vamos vigiar, meus irmãos. Vamos vigiar. Nessas horas o Senhor pode voltar. E aí? Você fica ou você vai? Como é que está sendo o seu comportamento na igreja? Você está chegando na hora certa? Você está chegando minutos antes para... Na hora da pregação, você está olhando para o pastor, para a pastora, para a missionária, quem é que está ministrando a palavra? Ou você está prestando atenção no relógio, que horas que vai acabar o culto? Está prestando atenção no celular para ver se fulano e ciclano mandou mensagem? Olhando para o lado porque tem duas pessoas ali conversando, tirando a sua atenção. Como é que é o seu comportamento dentro da igreja? Deus também está vendo isso. Deus também está analisando isso. Se você é assim dentro da igreja, imagine lá em cima com ele. E quando ele estiver falando com você, você vai estar disperso. Ei, Marta. Ei, Senhor quer Maria. Desperta, Marta. Amém? Amém. Que Deus abençoe.